Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que o nosso Mestre Jesus, aquele que nos ensina o caminho do bem, da verdade, da redenção, esteja conosco e nos ajude a entender o 9º mandamento. Vamos fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, nós rogamos a vossa inspiração para o tema da campanha do Quilo que vamos estudar, que os bons espíritos nos ajudem a realizar essa live e que ela seja útil ao próximo. Inspire-nos, Senhor, inspirai-nos, Senhor, a sabedoria e a humildade para que esse trabalho possa aquecer as almas, mostrar aqueles caminhos verdadeiros que tu traçastes para cada um de nós. Pedimos bênçãos para o planeta, para as pessoas que sofrem, para as pessoas que provocam a dor, para aqueles que ainda não despertaram para a tua mensagem. Fortalece a nossa campanha do Quilo, ajuda-nos a aperfeiçoar a nossa ação para que nossos irmãos tenham maiores vantagens espirituais. Em nome de Deus, nós declaramos iniciada a nossa live. Meus queridos, minhas queridas, hoje nós vamos falar do 9º mandamento, que diz assim: ter muita paciência em qualquer experimentação. Esse nome paciência reflete uma virtude daquela pessoa que sabe esperar, sem se desesperar, sem perder a esperança, E essa pessoa também é uma pessoa que tem paciência, mas isso não quer dizer que seja uma pessoa acomodada, que seja uma pessoa negligente. Negligência é um vício. Paciência é uma virtude, então não vamos confundir uma coisa com a outra. Paciência não quer dizer inação, quer dizer aceitação de uma situação que nós não temos o poder de mudar, ou que, se nós tentarmos mudar, nós vamos enfrentar um problema muito maior do que a própria situação difícil, constrangedora, que não é simpática para nós. Então, pela própria inteligência, a gente vê que muitas vezes a paciência é a melhor solução. Isso já está sendo visto por pessoas que nem sequer estudam o Evangelho. Às vezes a pessoa diz: olha, se eu for chutar o pau da barraca, não aceitar, for me revoltar contra isso aí, vai ser pior. Então, é melhor ter calma. A calma é o conselho da sabedoria, da inteligência no relacionamento, na vida, no enfrentamento dos problemas, muitas vezes. Quase sempre, talvez até todas as vezes. Então as pessoas já estão percebendo isso. E quem estuda o Evangelho, mais ainda. Se existe uma inteligência prática, que nos aconselha a termos paciência, quanto mais a inteligência que é iluminada pelas revelações espirituais, pelos ensinamentos cristãos. Até porque o próprio Mestre disse: pela paciência possuireis as vossas almas. Agora tem uma mensagenzinha aqui curtinha do Espírito Joana de Ângeles, psicografado pelo nosso querido Divaldo, que diz assim: a paciência é a virtude que te auxiliará na conquista dos bens do corpo, da alma e da sociedade. Você vê como a paciência ela tem vantagens em vários níveis, espiritualmente, materialmente, no relacionamento, no mundo onde nós vivemos. Então a paciência é uma grande conquista. E prossegue Joana de Ângeles: ela ensina a técnica de como se deve aguardar, quando não se pode ter imediatamente o que se deseja. É aquilo que a gente diz, tem hora que a gente tem que aceitar, ou então piora tudo.
né? Ou então a gente não tem, ou por outro lado, às vezes, não tem o poder nem sequer de modificar aquela situação. A gente tem que se submeter mesmo. Então, paciência, né? Jamais te irrites, ó. Jamais. Isso é o conselho de Joana de Ângeles, né? Que é a autoridade espiritual. Jamais te irrites. Poxa, então a irritação é algo que a gente não deve ter nunca. Está dizendo aqui. A paciência te auxiliará a tudo vencer. Joana de Ângeles mandou essa mensagem no Espírito pela mediunidade do Divaldo Franco e está no livro Vida Feliz. É um livrinho que eu acho muito interessante, né? Muito didático, uma maravilha e muito cheio de substância. Bom, a gente pode pensar em a paciência em diversas situações, né? Por exemplo, paciência consigo mesmo, é uma situação. Paciência aplicada a si mesmo, uma coisa. Outra coisa. Paciência com a situação, né? Paciência que precisa enfrentar uma situação impostas pela força das coisas e que não são causados por ninguém individualmente. A natureza, a força social, né? Não foi alguém que diz assim, Zolado, você vai ter que submeter-se a esse constrangimento. Não, a força, ou a força da sociedade, das leis, ou a força da natureza, né? Criou aquela situação que a gente não é culpa de ninguém especificamente, né? Então a gente não tem que ficar com raiva de ninguém, aliás, em momento algum, mas nessa situação aí é que não tem lógica nenhuma, não tem sentido nenhum a gente atribuir a culpa a terceiros, né? Agora, outra situação, situações provocadas por terceiros e que nos atingem, e às vezes até intencionalmente, as pessoas querem constranger a gente, é uma situação difícil. Então é outra situação que a paciência também é convidada a ser ativada, né? Então são essas situações. Vamos refletir um pouquinho. A gente poderia dizer que a paciência ela é caracterizada por a pessoa saber aguardar o momento daquilo que você deseja. Olha, vê só, eu acho isso interessante. Paciência é a capacidade da pessoa aguardar o momento daquilo que você quer. Isso é paciência. E que ela seja utilizada sempre para o bem, né? E que esse desejo seja sempre voltado para o bem. A paciência ela é caracterizada pela calma. A pessoa ficar calma, enquanto você está sendo provocado a se irritar, não. Calma, respire. Não fique com aquela ideia única daquele problema, desvie o foco para outras coisas, aprecie a natureza enquanto você espera, procure outros trabalhos, distrações, né? E se for o caso, enfrente a situação desagradável com o trabalho, com os princípios do Cristo, né? Beleza. Mas paciência consigo mesmo. O que é que nós queremos dizer isso? É porque muitas vezes não, nós somos pessoas assim, limitadas, né? Então nós temos nossas limitações físicas, a gente não pode pegar um peso maior do que o nosso corpo suporta. Então a gente tem essa limitação. A gente não pode fazer mais tarefas do que a nossa capacidade determina. A gente tem um limite de capacidade produtiva, né? A gente tem nosso limite intelectual. A gente tem nosso limite emocional também. Então, a gente tem limites, não é isso? Então, assim, a gente tem limites na área física, na área intelectual, na área emocional, na área moral também, né? A gente tem. Por exemplo, a pessoa diz, não, mas moral você tem um limite? Tem limite. Você sabe assim, olha, essa situação eu não tenho capacidade de enfrentar e dar o testemunho do Cristo, porque supera as minhas forças, né? Você ser lançado numa fogueira, porque é seguidor do Cristo, sem se desesperar. Provavelmente muitos de nós não têm essa capacidade, né?
sei lá, você ir para um prostíbulo e chegar lá e se comportar cristamente, lá no meio de uma festa, no meio de um prostíbulo. Estou dizendo assim, estou dando chutes, né? Não sei, cada um pode ter os seus limites, mas outras pessoas sabem que não tem. Você ir para o meio do carnaval e se comportar bem. A maioria de nós não tem essa capacidade moral. Né? Então a gente tem um limite. Então é interessante a gente conhecer os nossos limites. E também a gente precisa saber quais são os limites que a gente deve procurar ampliar, né, procurar desenvolver as nossas forças intelectuais, estudar, exercitar a inteligência, exercitar nossas capacidades morais, para a gente ampliar as nossas capacidades de enfrentamento. O nosso físico a gente também deve exercitar para a gente poder produzir um pouco mais. Mas tem um limite curto, né? Porque o corpo, a limitação é curtinha. Por mais forte que você seja, você não vai poder levantar um carro pesado, né? Um trator. Não vai. Né? Então a gente tem aquele limite que a gente tem que respeitar. Não tem nem como estender mais para frente. Mas se tratando de intelectualidade, de moralidade, então a gente reconhece os limites, ser prudente, mas pode ampliar um pouco mais. Então, paciência consigo mesmo. Isso nos diz também que nós somos pessoas sujeitas ao erro. Então, não tem jeito. Nós não vamos passar por essa existência sem errar. Sem errar. Não vamos. A gente tem que se conscientizar disso e evitar um remorso. Confiar na misericórdia divina. Por quê? Porque a gente tentou fazer o bem, tentou se reformar, tentou se melhorar, mas errou. Aí você também não vai se entregar nem ao remorso nem ao desespero. Confia na bondade de Deus, vê como é que pode melhorar, melhora e procura fazer o bem no lugar do erro. Ou seja, reparar. Né? É isso que Deus dá essa condição para a gente. Então, paciência consigo mesmo. Não distinguir a paciência consigo mesmo com o descompromisso de auto-reajustar-se. E com falácias, com sofismas que possam ocultar aquele nosso defeito. Não, a gente procura enxergar, procura encarar o nosso defeito. A gente saber, ter consciência que tem aquele defeito e que nós temos o compromisso de nos reajustar. Mas nada de desespero. Procurar se reajustar, procurar corrigir, procurar se reconciliar com as pessoas, se ofendeu, né? Sem desespero. Porque Deus dá a chance para a gente, infinitas chances, através inclusive da reencarnação. Então, nada de desespero, nada de remorso, ou seja, paciência consigo próprio e compromisso de melhoria contínua. Paciência aplicada a si mesmo. Então, isso que nós estamos dizendo é o seguinte: às vezes nós temos uma paixão, quer seja por um alimento, por um prazer qualquer, né, que seja prejudicial se ele não for disciplinado, né, se ele não for contido dentro de certos limites. Nós podemos adoecer se a gente gostar de comer demais, de satisfazer o instinto da gente excessivamente, né, de se entregar a compulsões. Então, isso é algo que muitas vezes tem a gênese na impaciência, ou seja, na incapacidade de esperar um pouco mais. Porque existem os prazeres do corpo, até, por exemplo, para a gente sobreviver. Então Deus colocou o prazer no alimento para a gente se alimentar, para sobreviver. Colocou o prazer na sexualidade para a gente se aproximar de almas, muitas vezes que nós temos débitos, para nos reajustar, para a reprodução, né? Então, tudo isso tem uma razão de ser, esses prazeres. Mas é preciso que a razão de quem tem, ele saiba disciplinar certinho. Então, muitas vezes, nem a razão funciona, nem a paciência funciona. Aí a gente se entrega aos excessos. Né? Excesso de alimentação, por exemplo. Você já almoçou, está com o estômago pleno, aí aparece um suco de abacaxi com hortelã e um pedaço de bolo de chocolate. Aí, rapaz, não cabe mais, mas você, poxa, eu adoro. Né? Tem até uma pessoa que diz, adora comida. Comida não é coisa que se adore. Né? Você pode gostar, mas adorar, você adora a Deus, e não a comida, um prato. Né? Mas é preciso que, se você tem aquele impulso,
Você diz, poxa, não está na hora. Aí tem a paciência, espere o momento, né? Outro momento um pouco mais. Se eu tiver com o estômago vazio, você vai tomar lá seu suco de abacaxi com hortelã e um bolo de chocolate. Aí não fez mal a você, né? A mesma coisa, por outro lado, temos a vontade muito grande de dizer outra situação, né? Às vezes a gente diz, poxa, eu tenho que dizer umas verdades daquela pessoa. E às vezes a pessoa lhe provoca, você, vou dizer agora, de maneira irrefletida. Não é o momento, né? Muitas vezes é melhor, deixa eu parar um pouquinho, eu vou ter mais calma, vou ouvir essas coisas irracionais que essa pessoa está dizendo, mas mais tarde eu converso com ela, vou fazer prece para me inspirar, vou refletir sobre a situação, vou verificar se eu mesmo não tenho algum defeito que me deixe exposto, né, a essas críticas ou esses desaforos. Vou orar, vou pedir inspiração a Deus, vou olhar o Evangelho, dar uma lida no Evangelho. Aí, em outro momento, eu falo. Ou seja, a paciência é saber esperar, saber o momento. Tudo tem seu tempo. Isso é um mantra que a gente deve ter. Tudo tem seu tempo, Isolarte. Não seja impaciente, né? Agora, outra situação é paciência com a situação. Ou seja, contrariedades impostas pelas forças das coisas e que não foram causadas por ninguém particularmente. Hoje não enxerga, ninguém causou isso aqui. Isso aconteceu, desabou uma casa, você estava passando ali perto, quebrou a perna, bateu em cima do pé, né? Foi um acidente. Ninguém jogou a pedra em cima de você, né? Isso, uma doença que aparece, uma calamidade, pela força das coisas, né? Uma reforma que o governo lá central fez, não está nem pensando, nem me conhece, né? Mas me atingiu, me causou um prejuízo, né? Me causou um constrangimento. Então, paciência. Você não vai acusar ninguém, porque lá provavelmente eles fizeram com a intenção de melhorar o país. Teoricamente, a gente leva sempre no melhor sentido, né? Considera sempre, me atingiu porque estava aqui, beneficiou outras pessoas, mas me atingiu. Então, calma, né? Calma, nada de estar acusando ninguém, de estar jogando pedra em ninguém. A situação é essa, a gente quer ficar impaciente, mas controla, né? Foi o ambiente, né? Às vezes existem situações que até a própria evolução impõe aquele constrangimento, aquela dor, e a gente vai sentir por uma evolução geral. Deus não criou cataclismos para evoluir o planeta, extinções em massa, destruições generalizadas para nós evoluirmos. Então, nós vivemos ou como seres humanos ou como animais na época e tivemos que nos submeter para quê? Para evoluir, né? Então, muitas vezes as situações são causadas e a gente não pode acusar ninguém de querer nos prejudicar pessoalmente, né? Então, qual é a posição mais sábia? Calma. Vamos ver qual é a situação que a gente pode aliviar as nossas dores, da nossa família, né? A raiva pode bater um momento, mas você vai procurar amenizar, vai procurar refletir, vai procurar ser racional, vai aceitar, porque ali tem uma lição e tem uma oportunidade evolutiva. E aí a paciência é chamada novamente a atuar, né? E tem também situações provocadas por terceiros. Muitas vezes são pessoas que têm maior poder do que nós. Algumas vezes pessoas que não têm maior poder, mas criam uma situação que a gente se vê numa situação embaraçosa, né? E aí, o que você pode fazer? Aí você também vai raciocinar, né? Você pode argumentar a seu favor, você pode mostrar provas de que você não merece ficar naquela situação de constrangimento. Você utiliza os seus argumentos e, se não tiver argumento, tem que aceitar aquele momento de dificuldade, porque nenhuma dor é eterna. Tem um momento de você atingir o alívio. E quando você atinge o alívio, né,
você aprende. Então, muitas vezes a vida nos cobra uma atitude de aceitação, porque é aquela. Né? Se você se revoltar, piora tudo. Você pode até escapar daquela situação, mas se você ficar ali e passar, aí você continua com o seu trabalho, com o seu emprego, com sua família, né? Com suas propriedades que você precisa ter, se é que você tem. Se não tem, tudo bem. Mas numa situação que você tinha que era favorável à sua sobrevivência, ao seu bom relacionamento, você continuou, suportou aquilo durante um tempo, depois passou e você cresceu, porque adquiriu experiência, né? Porque ampliou suas capacidades espirituais, intelectuais e até mesmo materiais, como disse Joana de Ângeles, né? Então é preciso ter sabedoria. Essa sabedoria implica em calma, em paciência, em serenidade, como Jesus sempre foi profundamente sereno. Jesus, né? Então imitar Jesus, né? Então nesse caso a gente precisa examinar. Se eu for me rebelar contra esse constrangimento, que eu não tenho como sair por uma via negociável, negociada, posso piorar tudo, né? Ou vai ser melhor para mim, ou não vai. Muitas vezes é pior, né? Às vezes é bom a gente se submeter. Outras vezes, como nós já havíamos dito, é uma situação que a gente tem que submeter mesmo, né? Que não tem saída, então submete. Outras vezes você vai sair, mas vai prejudicar tanta gente, que até por uma questão de amor ao próximo, às vezes até os seus, né? Você se submete, você aguenta firme ali para passar por aquela situação. Verificar também o seguinte: você aceitou aquela situação, porque você viu que é a atitude mais sábia. Mas enquanto você está passando por aquele constrangimento, provavelmente existem formas de você aliviar aquele peso, né? Você demonstrar ou tentar se reconciliar com aquela situação, com aquela pessoa, você se distrair, você mudar o foco, né? Você meditar, você orar, né? Tudo isso são situações favoráveis a você passar por aquela quadra difícil da sua vida. E outra coisa, você não ser covarde, você ser corajoso, ou seja, você dizer para você mesmo, para Jesus: eu vou enfrentar essa dor com a serenidade. Isso é coragem. Coragem. Vou olhar para frente, que meu objetivo está lá na frente, a melhoria. E eu vou caminhar para esse objetivo. Então, enquanto você suporta, você vai procurando preparar o caminho da vitória, ou caminhando para a vitória, para a libertação daquela situação que você não quer. Então, isso também é paciência. É uma paciência ativa, né? Não é uma paciência de quem está derrotado. Não, você levanta a cabeça e vai construindo, vai estudando, vai trabalhando, vai fazendo coisas que são saudáveis para o seu corpo, um lazer, uma convivência saudável com a família, com os amigos, com aquelas pessoas que praticam bem, uma campanha do quilo, uma visita ao hospital, um trabalho de assistência aos necessitados, quando você está passando por aquilo, que tudo isso são forças morais que você vai adquirindo para passar por as quadras difíceis da vida, né? Tem uma frase que diz assim: paciência é uma fortaleza da alma. Então, coragem, né, a paciência são forças da alma, e que elas inspiram a perseverança na busca da melhoria. Você planeja a sua melhoria, vai caminhando para uma situação melhor e vai persistindo. Existem as barreiras, existem, mas você vai superando, vai persistindo, vai superando, vai persistindo até chegar lá. Isso é paciência que inspira perseverança também, né? Outra coisa, atribui-se ao Chico Xavier: a paciência desarticula os planos das trevas, né? Então as trevas se articulam para barrar o caminho do bem. A gente está fazendo o bem, então tem os irmãos incomodados, que você está impedindo
de eles praticarem a vingança, praticarem o mal. Por quê? Porque você está conquistando irmãos para os caminhos do bem. Você está fazendo a campanha do Quilo, você está doutrinando os espíritos obsessores, você está divulgando o Evangelho, você está convidando as pessoas para o Evangelho no lar, para visitar o hospital, para levar a cesta básica para os pobres, para ensinar uma profissão às crianças, às pessoas desempregadas, às mães de família, né? Tudo isso é o bem. E o bem, ele está desmanchando a ação das trevas. Aí as trevas articulam contra nós. Aí você paciência, que você desarticula também. Continua desarticulando a ação das trevas. Então, paciência, persistência no bem, pacificação, virtudes do Evangelho em ação, trabalho e progresso. Então, isso sim, a gente vai sendo levado para frente. Faça a campanha do Quilo. A campanha do Quilo nos ajuda a colocar nosso espírito numa faixa vibratória melhor para a gente superar as dificuldades. Você vai encarar as dificuldades como acidentes de percurso no meio do caminho, mas que não vão impedir você de seguir o seu caminho que você ama, que você quer para o seu progresso, para a sua iluminação, né? Utilize o silêncio e a oração ante a ofensa. O silêncio e a oração é o que nos ensina a campanha do Quilo, né? Então, durante a campanha, alguém ofendeu a gente, silêncio e oração. Reflita de uma maneira humilde, porque aquilo tudo vai abrindo caminhos para a gente, né? Para a gente prosseguir na campanha, para a gente prosseguir contando com a assistência dos bons espíritos, né? Só interfira se for para melhorar a situação, ou seja, só fale alguma coisa no sentido de tentar melhorar, acalmar, reconciliar, mostrar uma solução, né? Se não, é melhor o silêncio. Tem até uma frase de Chico Xavier: só fale se sua palavra for melhor do que o silêncio. Então, às vezes é melhor calar. Mas se for para contribuir no sentido da pacificação, no sentido do progresso, do encaminhamento de uma solução, então você fale com jeito, com caridade, né? Lembre-se de que não há sofrimento, constrangimento, dificuldade, doença casual. Tudo que a gente passa de dificuldade existe uma razão de ser. Ou o passado atual, da própria reencarnação, a gente olha para trás no nosso caminho e diz: poxa, se eu tivesse feito aquilo, não estaria nessa situação. Se eu tivesse deixado de fazer uma bobagem que eu fiz, também não estaria aqui, passando essa dificuldade, né? Portanto, a maioria das dificuldades que a gente passa são preparadas por nós mesmos nessa existência atual. Quem diz isso? Allan Kardec. Causas atuais das aflições, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, a maior parte somos nós mesmos os artífices das nossas dificuldades. Então, nada mais justo do que ter paciência, porque aquilo ali é um retorno, e retorno é lição, né? O resultado da prova. Ó, você errou aqui na prova, tirou nota 4, então errou isso. Aí você pega a prova: eita, aprendi, agora eu não vou errar mais, né? Então é normal. E às vezes também do passado, de outras encarnações, que a gente não está lembrado, mas lá no inconsciente a gente sabe que nós não estamos sofrendo por acaso, fomos nós mesmos que plantamos a dificuldade. E por fim, pode ser uma prova. Às vezes você não fez nada demais, mas é uma prova, ou seja, uma dificuldade, que é um constrangimento, né, para você exercitar a musculatura moral e superar aquilo ali, crescer espiritualmente. Às vezes não é efeito expiatório, não é consequência do erro que você tenha cometido, mas uma prova natural para te levar a um patamar mais avançado, né? O atleta, ele provoca dificuldades para ele mesmo, ou seja, levantar um peso. Por quê? Porque ele vai formar músculo, né? Ele vai melhorar o seu corpo, né? Vai melhorar até a sua saúde. Às vezes não é um atleta, às vezes é uma pessoa idosa que precisa fazer musculação. Então, enfrentou uma dificuldade que é levantar um peso menor, para criar um músculozinho, para continuar com a postura, o esqueleto funcionando direitinho, os músculos,
né, funcionando, para ter saúde, para fazer inclusive a campanha do quilo, né? Para ter saúde, para fazer a campanha do quilo. Bom para nós mesmos. Então, pessoal, é isso. A paciência é uma fortaleza da alma. Pela paciência possuireis as vossas almas, e o 9º mandamento, ter muita paciência em qualquer experimentação. O 9º mandamento dos 10 mandamentos da campanha do quilo. Jesus, muito obrigado pela inspiração, perdoe as nossas falhas e que Jesus nos ilumine hoje e sempre. Um grande abraço fraterno da Fraternidade Espírita de Campanha do Quilo para todos vocês internautas. Abração.